Aê, finalmente você chegou. Tô te esperando há uma semana. Tem vergonha não? Muito obrigado por mais esse encontro aqui conosco e com você mesmo no Agora e Você Podcast, o podcast que cuida de você, porque lembrando, é o único de todo o universo podcast que só tem conteúdos que você possa aprender e desfrutar em saúde, bem-estar, entretenimento, segurança, lazer. Aqui é tudo de bom para você, de verdade, tá bom? Hoje, por exemplo, né? Você vai aprender a cuidar de pets, você vai conhecer sobre o mundo dos pets, os cães, os gatos principalmente, né? Vai ser um papo muito legal, você vai aprender a cuidar, tratar, criar, tem dicas excepcionais, mas antes eu quero pedir para você aquele favorzinho, me ajuda, tá? Eu preciso demais da sua colaboração. Aqui embaixo de mim, onde você está assistindo, tá aí, inscrever-se. Se você estiver assistindo no celular, se você estiver na TV, depois você vai no celular e a mesma coisa, embaixo tem inscrever-se. Clica lá, me ajuda. Olha, são alguns segundinhos, não custa nada, você vai me ajudar demais. Onde tem a mãozinha assim, ó, vai lá e clica também. O joinha, gostei, curti, tá bom? E, por favor, durante esse podcast, pergunte o que você quiser. Participe da maneira que você quiser, comente, pode dar até boa noite, bom dia, boa tarde, não importa, mas participe porque é feito com muito carinho para você, isso é muito importante para que o YouTube note a relevância do assunto e entregue para outras pessoas tão especiais quanto você está sendo para nós aqui, tá bom? Então isso daí, nós vamos falar hoje sobre os pets, você vai aprender muito desse mundo veterinário, tá? E eu trago aqui como convidado ele que é graduado em Medicina Veterinária pela USP, já sabe, Universidade de São Paulo, também tem mestrado em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina Veterinária também da USP, além de clínico geral e cardiologista no Hospital Cães e Gatos, que, olha, é um dos principais hospitais veterinários do estado. Eu tenho pet, já tive a oportunidade de recorrer a vários lugares e eu recomendo esse hospital Cães e Gatos e fica ali em Osasco, próximo da prefeitura, tá bom? O nosso amigo também é palestrante em congressos de pós-graduação e eu estou falando aqui do Dr. Orson Kamakura. Doutor, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, hein? Muito obrigado, Oscar. Obrigado, é um prazer, cara. É um privilégio participar aqui do podcast. É bem diferenciado, realmente, como você falou. Tive a oportunidade de ver alguns vídeos de vocês. E realmente é um podcast que traz muita informação para o público em geral. É um conteúdo que sempre vai agregar para a gente. Eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Olha aqui, ó. Então, agora é você. Então você vai levar aqui, ó. Obrigado. Lembrança do nosso programa, a canequinha igual essa aí que você Perfeito. Gostou tanto, tá legal? Pessoal, essa caneca é feita pela Caricaturando, tá bom? Meu amigo Marcelo da Caricaturando. Vocês vão ver os detalhes aí no vídeo, é fantástica essa caneca. Olha aí. Você pega uma canequinha dessa daí, você pode fazer de brindes do seu aniversário, do seu casamento, do evento da sua empresa, entendeu? Você pode fornecer para clientes, né? E é muito chamativo, é um marketing muito legal, muito abrangente. Quem é que não quer uma canequinha dessa, tá vendo? A minha tem até a caricatura aí, tem o endereço do Instagram meu, tem o endereço do Instagram aqui do programa, enfim. Você coloca os dados que você quiser com muita qualidade, olha... Preço justo. No Instagram, @caricaturando, com K, @caricaturando. Obrigado, Marcelo. Doutor, então, vamos lá, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo perfeito, como você... Bom, doutor Orson, para começar assim, esclarecendo o nosso público, a medicina veterinária, ela tem uma área específica, eu quero dizer assim, para tipos de animais, você lida mais com cães e gatos, mas Sim. Quando você estuda veterinária, você estuda o todo ou você faz uma opção? Como é que é? Então, a gente começa com a graduação geral, né? Todo mundo acaba tendo todas as matérias envolvendo cães, gatos, grandes animais, produção, inspeção animal, que é uma coisa que tem uma abrangência muito grande, uma importância muito relevante no Brasil e no mundo, né? Pela segurança alimentar que todos nós temos que ter um padrão de qualidade. Mas depois que você se forma, você vai, durante a graduação, né? Você já vai se... assimilando com alguma área mais específica e você vai direcionando depois. Tá. Mas a graduação, em geral, a graduação é comum para todos. Tá. Até para cuidar de cavalo, tudo. Sim, sim. Você tem o conhecimento básico necessário de ir lá com o conhecimento básico para todas as espécies. Aí depois que você se identifica, você vai se direcionando e vai fazendo especialização. Especialização, pós-graduação, exatamente. Muito bacana isso daí. Agora, uma coisa que todo mundo deve estar se perguntando, que hoje está muito em voga, os planos de saúde para pets, né? Sim, sim. São, assim, acessíveis, você acha... São acessíveis, sim, são acessíveis. Hoje em dia, né, Oscar, a gente teve a questão de uns 10, até menos tempo do que para cá,
a participação dos hospitais públicos, né? Isso já Tá. facilitou bastante, né, o acesso à medicina veterinária para pessoas de baixa renda. Mas sim, existem os planos de saúde que eles tiveram várias ondas, né? Agora está tendo uma nova onda de plano de saúde, eles estão vindo com força, né? Até com rede própria, alguns hospitais estão fazendo rede própria, mas ainda assim a gente vê que a abrangência não é igual na medicina. Né? A gente tem muita resistência ainda por parte dos hospitais de grande porte, né, os hospitais de ponta, para a aceitação dos planos de saúde. Então, Sim. assim, eu vejo que é interessante, ajuda bastante na parte de realização de exames, né, na parte de consultas de rotina, vacinação, exames de rotina, mas infelizmente ainda não abrange tudo que a medicina Então, veterinária pode uma oferecer. emergência com pet, um tratamento, Até, aí fica até, mais até abrange, complicado. sim, até abrange, mas a gente não consegue ter Uma uma rede cobertura. muito grande, Ah, tá. exatamente. E eles valem tanto para cães quanto para gatos, ou não? Tanto para cães como para gatos, exatamente. Entendi. E com relação, doutor Orson, à medicina preventiva, Sim, tá? sim. O que você orienta? Não, a medicina preventiva é uma das coisas mais importantes que a gente pode oferecer para os nossos cães, né? Os nossos cães e os nossos gatos. Tá. Pra você ter uma ideia, Oscar, a medicina preventiva que a gente mais fala é a vacinação, né? A vacinação, o governo oferece de forma pública a vacina contra a raiva. Mesmo assim, a abrangência não chega nem a 60%. Isso que é gratuito, né? Então, a gente tem ainda uma cultura de que a vacina que a gente tem que fazer é só da raiva. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer a da raiva, que é gratuita e obrigatória, né, por lei. Mas a vacina que mais oferece proteção para os cães e para os gatos são particulares, né? É aquela tal da V10, né, ou a V4, felina, que realmente protege contra as doenças dos cães. A raiva é uma zoonose, então é mais uma condição de saúde pública do que propriamente da saúde do pet. E a vacinação da raiva, que é gratuita, não chega a 60% de abrangência, imagine aquela vacina que é particular. Então, infelizmente, a medicina preventiva no Brasil ainda é muito engatinhando, né? Está muito engatinhando porque exige uma educação da população, o pessoal não tem conhecimento exatamente Problema dessa... cultural, né? Cultural, exatamente, Como cultural. acontece, por exemplo, lixo na rua. Porque você Exatamente. fala, o cachorro pega uma doença na rua, mas a gente também pode pegar. Você tem que ver onde é que você descarta. São Paulo, eu não sei onde você pode estar me assistindo, muito obrigado, mas cidade de São Paulo, quando chove e o rio inunda, você vê sofá passa boiando. Gente, passa sofá, passa garrafa PET, não passa uma. Parece peixe, elas andam em cardume, sabe? Parece que você vai conseguir pensar. Meu, é um absurdo. Então, a educação realmente depõe contra a gente, a falta de educação. E por falar nisso, doutor, uma pessoa que adota ou compra um pet, um cão ou um gato, quais são os cuidados básicos iniciais que ela deve ter? Ela deve se prevenir? O que ela deve verificar ali? Então, desde a escolha, acho que é importante ter um conhecimento desde a escolha. Você Tá. vai resolver, você decidiu pegar um pet, né? Adotar ou comprar um pet. Se for uma adoção, geralmente os animais que estão para adoção são aqueles sem raça definida. Tá. A gente não sabe exatamente como vai ser o comportamento, mas se você opta por fazer a compra de um animal de raça, você tem que ter pelo menos uma noção, né? Você não vai querer colocar um cachorro como um Golden, que é um cachorro grande e cheio de energia, dentro de um apartamento. Então, pelo menos um bom senso assim, inicial você tem que ter, né? Um apartamento comporta mais um cachorro de pequeno porte, o estilo de vida que a pessoa leva, se a pessoa vai ficar o dia inteiro fora e deixa o cachorro o dia inteiro no apartamento, ele vai ficar com problemas, você vai ter problema de ansiedade, de destruição do apartamento, você vai ter vários problemas em relação a isso. Tanto que, hoje em dia, a espécie que mais tem crescido, né, em São Paulo e no Brasil são os gatos. Porque os gatos não exigem tanto cuidado, tanta atenção do dono quanto os cachorros. O cachorro realmente ele é mais dependente do dono, precisa de uma interação maior e o gato é mais independente, né? Ele fica lá, se você deixar ele tranquilão, ele tá de boa. Aliás, às vezes até prefere que você nem fique muito enchendo o saco dele lá, ele prefere ficar mais na dele mesmo. Então, eu acho que pelo menos um bom senso, né, de saber qual que é o tipo de animal que você pretende pegar para o seu estilo de vida, isso que é uma coisa muito importante. Tá vendo? O Dr. Orson Kamakura falou uma coisa importantíssima que acontece com grande frequência. Você tem um animal que você gosta, puxa, mas eu sou apaixonado por um Golden, sou apaixonado por um Labrador. Gente, mas você mora num apartamento, entendeu? O cão sofre esse detalhe, né? Onde eu moro mesmo, de manhã ou eu indo para academia, ou eu passeando com meu pet, eu vejo cães enormes ali e que estão nos apartamentos, né? Isso é uma coisa muito importante. Mas, doutor, com relação assim, o que a pessoa deve verificar comprando um gato ou um cachorro? Com relação, o que o cachorro já precisa vir, assim, com pedigree, com que tipo de vacina, entendeu?
preventivamente? O que a Sim, pessoa deve verificar? então, os caras, assim, a compra, né, principalmente a compra, quando você fala de adoção, a gente geralmente as ONGs já entregam o paciente vacinado ou até mesmo castrado, né, mas quando você compra, geralmente o canil, para ter uma saída maior, né, eles acabam vendendo os pets logo com 45 dias, 60 dias, e geralmente ele vem com uma dose de vacina. Aí você vai ter que se programar, porque ele vai ter que tomar 3 doses de vacinas, ele vai ter que ser vermifugado mensalmente até completar uma certa idade, e depois você vai ter que programar a castração, que seria uma atitude preventiva muito importante. Né? Então, assim, você tem que se programar tanto no financeiro, né, que você tem que separar um recurso para alimentação, para consultas veterinárias de rotina, o esquema de vacinação e a castração. Então, assim, a escolha do animal tem muito a ver também com a escolha do canil, né? Infelizmente, a gente sabe que tem canil que é muito sério, que felizmente que é muito sério, que tem um trabalho super rigoroso, com atestado de saúde, com qualidade de procedência muito boa, mas tem aquele cara que vende mais pensando só no bolso, né? Que vai cria no fundo de quintal mesmo e vai empurrando. E a gente pega muito cachorrinho que tem cruzamento entre parentes, que tem malformações, que tem características que a gente sabia que não seria interessante estar comercializando, estar reproduzindo, né? Tá. Mas então, assim, infelizmente tem o fundo de quintal, né, que vai vender qualquer coisa, e tem os criadores sérios que realmente seriam mais recomendados você procurar. Entendi. Olha, lembrando você que eu estou aqui com o Dr. Orson Kamakura, que é veterinário, mas além de clínico geral, ele é especializado em cardiologia. Então, faço questão de perguntar o seguinte, por exemplo, quem que apresenta normalmente mais problemas de coração? São os cães ou são os gatos? Eu preciso te perguntar isso. E quais que são os problemas mais comuns deles? Então, Oscar, o que a gente mais atende no hospital em relação à cardiologia são os cães, né? Até Cães. mesmo porque hoje em dia no Brasil são mais de 50 milhões de cães e praticamente metade, mas em torno de 25 milhões de gatos, né? O crescimento de gatos é maior que de cão, né? A gente fala aí que tem uma projeção de equilibrar ou até passar o número de cães em relação aos gatos, né? Mas o que a gente mais pega hoje em dia, por atender mais, são os cães, né? O cão, ele tem com muita frequência um problema no coração que é um problema de válvula, né? Que nós temos um desgaste da válvula, da mitral, e com isso, com o passar do tempo, ele pode ter um quadro de insuficiência respiratória, né? O coração acaba falhando, mas o sintoma que o tutor acaba sentindo em casa é o cansaço. Ele começa a tossir, começa a ficar cansado, começa a ficar intolerante a exercício, acaba associando isso à idade, né, à velhice, mas às vezes não é. Às vezes é o coração realmente que está dando problemas e os sintomas são confundidos mesmo com a idade, com a senilidade, né? E às vezes ele não consegue perceber. E de fato você não consegue ter uma percepção do problema no coração até que você leve no veterinário. Então as avaliações anuais, né, semestrais, são importantes para a gente detectar de forma precoce, né, as alterações que o cão pode apresentar no coração e tratar antes que ele chegue numa condição já mais grave. O gato também tem condições cardiológicas, mas são diferentes do cão. O cão tem mais um problema de válvula, de desgaste da válvula, né? O gato tem mais um problema, principalmente um problema de musculatura do coração. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa, não tem nada a ver com cão e gato, mas pode ter aqui alguém nos assistindo que tem a ave. O veterinário atende aves também, doutor? Ou existe um segmento, o segmento especializado para ave também é da veterinária? Sim, existe. Existe a tipo de medicina de pacientes silvestres, né? A gente tem atendimento também em hospitais, né? Mas sempre é um especialista. Né? Tá. O clínico geral, que atende cão e gato, geralmente ele não tem o conhecimento técnico para fazer um atendimento numa ave ou num paciente exótico, né? Por exemplo, uma cobra, uma tartaruga, etc. E quais são assim, os atendimentos mais comuns, as ocorrências mais comuns de cães e gatos sem ser acidente? Habitual, quais são as mais comuns? Então. Infelizmente, Oscar, essa parte, como a gente conversou anteriormente, da prevenção, né? A gente não tem um programa de prevenção muito bom ainda no Brasil. Então, infelizmente, as doenças infecciosas, que poderiam ser totalmente evitáveis, eles ainda são campeões. A gente pega muito paciente filhotinho, adulto jovem que tem as doenças infecciosas, parvovirose, coronavirose, sinomose. Nos gatos a gente pega muita doença infecciosa chamada FIV, uma doença chamada FeLV. Então, as infecciosas na faixa etária de pacientes jovens são as campeãs, né? E a gente pega muita doença degenerativa, né? No outro lado da curva, né? Nos idosos, a gente pega muita doença renal, muita doença degenerativa.
Tem muita parte ainda de verminose, de doenças que são desbalanceamento nutricionais. Então, assim, tem uma gama muito grande de doenças hoje em dia que a gente poderia evitar, né, com tratamento, com manejo alimentar adequado e com programa de prevenção. Entendi. Agora, assim, predisposições em relação às doenças, né? Isso daí é muito importante. Se você tem um cachorro, se você tem um gato, né? Existe alguma raça que, por exemplo, de cão ou de gato que tem mais predisposição a determinada doença, doutor? Existe isso? Existe, isso é muito comum. Praticamente todas as raças têm uma predisposição, infelizmente. Né? Por exemplo, você pega um cachorro de grande porte, né? Como regra, eles têm bastante problema articular. Degeneração da articulação do quadril, né? A gente chama de displasia coxofemoral. Os cachorros de pequeno porte têm bastante problema de luxação da patela, né? Os ossinhos da patela eles ficam instáveis e começa a dar problema de mancar, de claudicar. A gente tem problema de cachorro com muita alergia, né? Por exemplo, hoje em dia, né? Hoje em dia a raça disparada que a gente atende é o Shih Tzu. E o Shih Tzu é um cachorro que, putz, cara, se a gente pensar assim em porcentagem, mais da metade dos Shih Tzus que a gente atende tem muita dermatite, né? Muita alergia. Então, sim, qualquer raça, ela vai ter uma predisposição. Infelizmente, ela vai ter uma predisposição de alguma doença hereditária, de alguma doença genética. Você falou uma coisa agora interessante, vou fazer um parênteses aqui. Eu já vi uns 2 ou 3 cães da raça Shih Tzu, e notei que às vezes eles estão andando, são cães de apartamento normalmente, mas eu vejo que eu vou visitar um amigo, uma amiga, e às vezes eles andam com a patinha meio virada, você já viu isso? Virada? Em vez de ele estar apoiado normalmente com a palma das patas, vamos dizer assim, às vezes eles viram um pouquinho. Eu já vi uns 2 ou 3 assim. Não dá para ver muito por causa dos pelos, sabe? Mas tem uns que viram. Será que é por causa do ângulo que a perna dele é curtinha, ele é gordinho? Será que ele... Pode ter sim, pode ter, principalmente nas de trás, né? Nas de trás eles podem ter alguma alteração, principalmente nessa parte da patela que eu falei, né? Que é uma alteração do ossinho do joelhinho. Eles podem não ficar virados, mas eles ficam com... Às vezes eles estão andando e você percebe que eles dão como se fosse um coicezinho para trás. Tá. Ele está reposicionando a patela no lugar dele porque saiu. E aí a mobilidade fica alterada, ele não fica com a flexão ele tão boa. consegue reposicionar? Às vezes sim. Depende do grau, né? A gente fala que tem graus de 1 a 4, né? O grau mais grave, que é o grau 4, ele não consegue reposicionar mais. Ele fica sempre fora do local. Mas nos graus mais leves, eles conseguem reposicionar, né? Dar esse coicinho para trás, essa esticadinha na perna, e a patela volta para o lugar e ele volta a andar normal. Mas depois vai sair de novo. Entendi. Doutor Orson, doenças transmissíveis dos pets para o ser humano, dos cães e gatos? Sim, a raiva é, sim, disparada, é a mais importante, né? A gente tem, exatamente por isso que tem um programa preventivo do governo com a vacinação anual. A raiva, até então, a gente estava com ela bem controladinha, mas tem aparecido casos aqui em São Paulo já de gatos, né? A gente teve notificação, no interior de São Paulo também teve, então é uma doença que a gente tem que ficar com alerta total. A gente fica negligenciando, achando que não tem mais, que, deixa para lá, que faz tempo que não se fala, não se ouve falar disso. Né? Exatamente. Mas agora está com perigo de voltar, né? Então, a vacinação anual, né, tem que fazer certinho. A prefeitura, o governo oferece, então é só você levar na data estipulada pela campanha e vacinar. Tá bom. E o contrário, doutor? Doenças que podem passar da gente para os pets? Também temos algumas. Tem algumas doenças que são, pode ser tanto transmissível do homem para o cachorro ou para o gato e o contrário também. Né? Mas, assim, o mais importante para a saúde pública são as doenças que os cães transmitem para a gente. Então, dentre elas, a raiva, né, que a gente já citou, a tal da leptospirose, que é uma doença que pode transmitir pela urina, né, se o cachorro ou se o gato se contaminar, ele também pode transmitir pela urina para o ser humano. Tem outras doenças como a brucelose, algumas doenças parasitárias também podem passar. Então, programa preventivo. Grande parte das doenças são evitáveis se você fizer o programa de vacinação, programa de vermifugação anual certinho. Tá. E com relação a pulgas e carrapatos? O animal pode contrair doença em função disso? Em função desses insetos? Pode sim. Antigamente, os caras, assim, como eu tinha já mais de 20 anos de formação, era tão difícil controlar, mas era muito difícil controlar pulga, carrapato. A gente tinha que fazer banhos, a gente tinha que fazer produtos que não eram tão eficazes, né? A gente tinha que fazer aplicações mensais e não eram tão eficazes como hoje em dia. Hoje em dia, aquelas medicações que vendem, né? Tem medicações orais que você pode administrar por boca para o seu cachorro e tem proteção por 30, 60, 90 dias.
né? Ainda temos aquelas indicações de colocar na nuca, de colocar no dorso também, que protegem bem também, pode ter duração até de 3 meses. E algumas coleiras também, que são bem práticas, né? Que são bem cômodas e a gente acaba até esquecendo, dura um tempo bem longo. Mas sim, isso é importante a gente fazer com regularidade, porque existem doenças, principalmente o carrapato transmite para o cão, que muitas delas são fatais, né? Ah, é? Exatamente. Chega a matar, Chega então? a matar. Se você Pô, não... Independente do tamanho do animal? Independente do tamanho do animal. A picada do carrapato, se ele tiver infectado, né, tem a principal doença do carrapato que transmite para o cão é a chamada erliquiose. É uma doença que tem uma fase aguda, que você pode ter um quadro febril, né? O paciente fica visivelmente doente, você percebe que ele está doente. Mas ele pode passar dessa fase, o organismo pode dar uma compensada e ele entra numa fase crônica que às vezes você não percebe. E quando você vai perceber, o pet chega para atendimento num estado já bem avançado. Aí as alterações hematológicas, né, de hemograma, são bem agressivas e podem, infelizmente, levar ao óbito. Puxa vida. E eu perguntar também para você sobre, assim, com relação a esses métodos que você falou, tá? Para tentar evitar pulga, carrapato. Qual deles você acha que é o mais eficiente? Porque você tem a coleira, como você falou, tem o transdermal, né, que chama, que Sim. se pinga na nuca e vai pela derme do cachorro e vai penetrar. E tem o oral. Qual que é mais imediato ou qual que é mais adequado? O que você acha desses métodos? Então, eu acho que tem uma... individualizar, né? Porque tem cachorro que não toma comprimido de jeito nenhum. Você vai tentar dar o comprimido, geralmente são comprimidos um pouco maiores, né? E ele não toma. Então, por mais que ele seja bom, assim, o oral, ele não tem a interferência do banho, né? Você não perde tanta eficácia com os banhos. Os produtos tópicos que você coloca na nuca, eles acabam perdendo um pouco de eficácia com o banho, né? Tá. Então, eles perdem efeito mais rápido. Mas, se o cachorro não aceita comprimido, as opções de transdermal ou as coleiras são muito boas. Tem coleiras hoje em dia que duram 8 meses. Até por isso que eu falei, você até acaba esquecendo, né? Você tem que colocar no calendário lá depois de 8 meses para trocar, senão você acaba esquecendo. E são muito boas. Hoje em dia, realmente, a prevenção... Mas, via de regra, o oral é o mais indicado, se o cachorro conseguir comer. Não, na verdade, é equivalência. Tem equivalência, sim. O transdermal, de colocar na nuca e a coleirinha são muito boas também. Que legal. Ó, uma pequena pausa agora, um assunto que você também vai gostar. Queria convidar você que está assistindo aí, você que viveu os anos 70, os anos 80, ou você que está assistindo, mas não viveu, enfim, vale como recordação, vale como nova cultura. Eu quero convidar você para o maior clube de fliperama de São Paulo. Tem 2 prêmios internacionais, também tem prêmio aqui. Eu estou falando do Old School Pinball, tá legal? O Old School Pinball, você vai ver as imagens aí, é um lugar fantástico, tem máquinas de fliperama dos anos 80, 90. Por mais que você jogou, tem máquinas ali que você não conhece ainda, eu posso te garantir, tá? Tem pista de dança, tem o DJ com música dos anos 80 e 90, é um verdadeiro antiquário, tem o fumódromo, as pessoas fumam no lugar separado, tem ar-condicionado totalmente esterilizado, enfim, cara, é uma viagem no tempo para você, para o teu filho, teu neto, para eles conhecerem, eles vão viciar, né? Mas para eles o que é antigo para você vai ser uma nova diversão para eles, fora os drinks, fora os petiscos que tem, que são maravilhosos. Você paga a entrada e brinca das 6 da tarde até meia-noite, de quinta e sábado, tá legal? Olha, no Instagram, @oldschoolpinball, com ALL no final, mas você pode também pegar informações no WhatsApp 11 991 578 872. Agora, se você vai reunir amigos, vai fazer um evento na sua empresa ou na sua casa, ou se você quer grãos, né, tipo amendoins, essas coisas, nuts, para vender no seu estabelecimento comercial, eu recomendo a Golden Prime. Por quê? Porque a Golden Prime tem todos os tipos de grão que você pode precisar. Olha, tem amendoim, tem trigo, tem nozes, tem avelãs, tá? Tem castanha do Pará, castanha de caju, tem aquele mix sortido sensacional que você está vendo aí na embalagem. E o detalhe é que ele não tem fritura, é tudo torrado eletronicamente, sem contato manual. Então, além da higiene, você se livra totalmente de colesterol e até tâmaras tem desidratadas. É fantástico, tá legal? Vale a pena conferir, hein? No Instagram, @GoldenPrimeOficial. E o WhatsApp deles, pode falar com meu amigo Itamar, é 11 940 082 357. Bom, você que chegou agora, estou conversando aqui com o Dr. Orson Kamakura, que é veterinário, médico veterinário e especializado em cardiologia. Se você perdeu algum pedaço, depois volta e assiste desde o começo, que está valendo muito a pena, tá? Ô, doutor, o comportamento dos pets, o comportamento do ambiente influencia? Pega um cachorrinho pequeno, se ele está num ambiente que
é barulho, briga, irritação, estresse, ou se ele está num ambiente calminho, ele é tratado com todo carinho. Sim, Isso sim. influencia no modo que o Influencia os cão vai caras. ser? Demais, demais. Perdão. Assim, hoje em dia você vê que até aquela história daquela fama do Pitbull, né? Aí Tá. todo mundo fala, ah, Pitbull é um cachorro muito agressivo, não sei o quê. Mas realmente, essa história que você comentou é muito variável de acordo com a criação, né? Se o tutor cria para ter um cão de guarda, um cão de ataque, ele vai ficar agressivo, ele vai ter esse tipo de estímulo e vai levar isso com ele. Agora, se você tiver uma criação, claro que existem exceções, né? Tem umas raças que 90% dos cães têm um perfil de comportamento, né? Tá. Mas a maioria a gente consegue moldar assim com o tipo de criação. Mas, por exemplo, uma coisa que é importante, né? Que a gente comentou no comecinho, o tipo de escolha do pet. Se você pegar um cachorrinho e deixar ele lá isolado no apartamento, sai de manhã, volta à tarde, no final da noite e deixa ele o dia inteiro, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar um cachorro nervoso, ele vai querer uma atenção maior, às vezes ele vai ter quadro de mutilação, Ah, é? de Tem comer isso? as fezes, vai querer chamar atenção de alguma forma. Então, realmente, a criação influencia no comportamento e na personalidade do pet. Isso é fato. Que legal. Agora, quero que você fale aqui para o público diretamente uma coisa que é muito importante, doutor. As pessoas precisam saber isso. O que é mais fácil de treinar, de educar? São os cães ou os gatos? O que é mais fácil de domesticar? Eu acho que isso é uma informação muito importante. Então, os cães, em geral, eles são mais fáceis de educar, de moldar, né? Mas assim, o gato ele é muito independente, né? O gato ele não gosta muito de que você fique em cima dele, Ah, é? tentando moldá-lo, porque ele que, na verdade, é o dono da casa, né? Ah, é? O cão já, ele faz parte da casa, o dono é o tutor do cão, e o gato já é diferente. O gato que praticamente, se você deixar o gato, vira o dono do tutor, né? O gato realmente ele é bem independente, ele brinca quando ele quer, né? Não é quando você chama para brincar. Então ele é bem diferente. São perfis completamente distintos entre o comportamento do cão e do gato. Mas, via de regra, né, para fazer adestramento, o cão é muito mais fácil. Mas o gato é engraçado porque ele vai atrás de um afago, né? Vai, então, quando ele quer. Quando ele quer. Quando ele quer. Se você for em cima dele lá e ele tiver de um humorzinho mais alterado, ele vai te ignorar. Vai te ignorar, ele vai dar umas unhadinhas, umas mordidinhas, mas ele vai quando ele quer. Mas nessa decisão do gato, ele consegue ver algum diferencial na pessoa? Porque ele vai lá, tem gato que, por exemplo, a pessoa chega lá e o gato vai lá, se arrepia, Sim. buscando um afago, se esfrega na perna e tal. E como você falou, tem gato que rejeita. Até que a pessoa tenha contato, ele não quer. Será que ele percebe... existe algo que faça ele simpatizar com alguém? Será que existe esse estudo? Não, estudos eu acho que não, viu, Oscar? Mas assim, tem comportamentos também, inclusive das raças, né? A gente sabe, por exemplo, que tem o Persa, que é um gato bem tranquilão, bem zen, ele aceita mais o carinho, ele aceita mais uma interação, e tem gatos que são realmente mais na dele, né? Não quer ficar interagindo muito, quer ficar mais no canto, mas eles também adotam, eles também têm uma pessoa, um ou outro da família que ele tem mais afinidade, sim, isso é fato. Ah, que legal. Agora, que vacina, eu queria que você orientasse também o nosso público, isso é uma coisa muito importante. Quais são as vacinas, assim, mais essenciais para cães e gatos, doutor Orson? Assim, então, hoje em dia a gente tem, na medicina veterinária, nesses últimos 15, 20 anos, mudou bastante, né? Antigamente a gente não tinha tantas diretrizes, né? Tá. Hoje em dia a gente tem diretrizes que são como se fossem guias, né? Para a gente orientar o tutor e fazer um programa de prevenção mais regrado. Então, pro cão, existem 4 vacinas, basicamente, né? 4 vacinas, sendo que 2 delas são as obrigatórias que a gente fala, né? Que é aquela V10, que é a múltipla, a raiva, que é obrigatória, e tem 2 outras que a gente chama de eletivas, né? A da giardia canina, a giardíase, e tem a da gripe canina, né? Que são vacinas que a gente pode orientar a fazer dependendo do estilo de vida do paciente. Se for um paciente que tem muito contato com parques, com outros cães, com creches, vale a pena a gente pensar em fazer essas vacinas, essas eletivas, né? Agora, a V10 e a raiva é obrigatório, né? Tem que fazer todo ano. Para gato, a gente fala da tríplice, quádrupla ou quíntupla felina, né? Que são as vacinas que protegem realmente o gato contra as doenças dos gatos e também da raiva, que a gente tem que fazer assim como nos cães. Da raiva na gente é o preço, isso sim, né? Uma curiosidade, doutor, só como veterinário, o senhor sabia que elefante, tigre, onça, eles têm medo de pessoas agasalhadas, pessoa com uma blusa de lã, uma jaqueta, um boné,
Sem medo. Você pode ver, você vai para Campos do Jordão, você vai ver, você não vê elefante, onça, nem tigre. É fato, fato. Então, quer dizer, a teoria está certa, né? Mas, olha, agora atenção aí. Close, please, que isso aqui merece. Você que passeia com o seu cão, grande ou pequeno. Bom, primeiro que você não pode levar um cão pequeno para passear no Parque do Ibirapuera, no Vila Lobos, tem a dó, né? Aí você fala, pô, ele não aguenta nem dar uma volta, gente, é proporcional ao tamanho das pernas dele, o fôlego do cão. Tem gente que acha que o cachorro tá preguiçoso. Não, o cachorro, quanto maior, vai conseguir percorrer uma distância maior também, vocês têm que entender isso. Mas, antes disso, você que, às vezes, seu cachorro está correndo no parque, você está andando de skate, você está andando de bike, que bacana, você acha que ele está, olha que bacana, ele me acompanha, né? Não é bem assim. Eu quero que você fale aqui para o pessoal, alerte, sobre a importância da temperatura do chão quando o cão pisa, quando o gato pisa. Quanto você atende desse tipo de ocorrência de cachorro com a pata queimada e o dono não se liga? Oscar, se fosse só isso, cara, tava bom, viu? Se fosse só isso, tava bom. Porque, realmente, o asfalto, né, o piso mais rústico, o gramado é o piso ideal, né? Tá. Gramado, o piso de terra, é o ideal porque a temperatura fica mais amena. Mas você pega no asfalto, o cara vai no Ibirapuera, vai no Parque do Vila Lobos no meio-dia do verão, a temperatura chega a 50, 60 graus e realmente destrói o coxim, né? Por mais que eles tenham bastante resistência no coxim, acaba destruindo mesmo. Só que o problema maior não é esse, cara. O problema maior é que você falou. O cara vai lá, pega o skate, a bike dele lá, vai puxando o cachorro, acha que tá tudo bem, né? O cachorro tá fazendo companhia, tá tudo feliz. Mas, cara, a gente pega muito cachorro lá, infelizmente, no hospital, ainda hoje, com as informações que a gente transmite, com a divulgação, mas o pessoal não tem essa bom senso mesmo, né? É da mesma forma que você não vai pegar uma criança e colocar no meio-dia e sair correndo com a criança no sol, você também não tem que fazer isso com o cachorro, né? Gato eles não fazem, mas cachorro eles fazem, infelizmente, e chega lá com um quadro de hipertermia, a gente fala intermação. O cachorro chega com a temperatura de 42, 41, nossa, e o sistema colapsa. O organismo não consegue trabalhar com temperaturas acima de 40, 41 e infelizmente acaba colapsando e muitas vezes acaba morrendo. Né? Então, por exemplo, você pega o Pug ou o Bulldog francês, que é o cachorro da moda. Eles não têm o focinho alongado como um pastor alemão. Dificuldade para respirar. Eles têm muita dificuldade de respirar. Então, eles não foram feitos para fazer atividades físicas tão intensas assim. Por quê? Se você perceber, se você pega qualquer cachorro, pega um caramelo aí, vai sair correndo com ele, você vê que ele não vai ficar suado. Então, o cão ele não faz o resfriamento do corpo através da sudorese, igual a gente faz. Se a gente começa a correr muito, a gente fica todo suadão, essa transpiração faz com que a gente troque o calor melhor. O cão, como ele não faz suor, ele faz só suor nos coxins, né? Ele resfria o corpo através da respiração. Mas ele faz suor também, ele transpira pela língua também. Exatamente, ele faz a troca de calor pela respiração. Então, se você tem um cachorro que ele tem a parte respiratória prejudicada, que nem um Pug e Bulldog, eles não respiram bem. E a troca de calor é pela respiração. O que acontece? Ele não tem a respiração boa e não tem, consequentemente, a troca de calor boa. Então, ele começa a acumular temperatura e a temperatura chega nos 42 e ele colapsa. Então, ele está lá tentando fazer a interação com o tutor e, de repente, ele cai mesmo, ele acaba colapsando. Aí você vai fazer a temperatura, vai medir a temperatura, vai fazer o atendimento, o cachorro está com uns 41 graus de temperatura, 42 graus de temperatura, acaba colapsando, o sistema inteiro entra em colapso e ele acaba falecendo. Olha só que coisa, hein? Ó, um alerta a mais para você também. Você que tem o Bulldog francês, se tiver piscina, tiver piscina na sua casa ou levar ele para um parque, é um cão que tem dificuldade de boiar, né? Estou falando sério, sabia isso aí? Ele tem dificuldade para ficar sobre a água. Tem cão que você joga lá, por exemplo, o Yorkshire, se for acostumando ele e tal, ele fica com a cabecinha para fora e vai. Mas acontece que o Bulldog francês é um cão pesado, né? Dorsudo, tem uma musculatura, tem as patas mais curtas e ele tem dificuldade, estou falando isso porque já tirei um Bulldog francês de dentro de uma piscina. E aí conversei com uma pessoa que já teve um outro também e falou, olha, realmente eles têm essa dificuldade, então toma cuidado. Mas voltando aqui, doutor, às vezes também o cara acha que, por exemplo, está lá correndo no Ibirapuera, no Vila Lobos ou numa avenida e o cão está acompanhando, ele acha que o cão está curtindo. Mas eu acho que tem um lado também que o cão a pata começa a incomodar, ele não vai pedir água, não consegue falar, né? Ele corre também porque é a maneira dele tirar o pé do chão, né? Não é que ele está confortável correndo, né? Não, se ele pudesse escolher, com certeza ele não estaria correndo. Então, com certeza. Agora, uma dúvida. Os cachorros mais peludos, tá?
como você pega o Golden, por exemplo, e os menos, como você pega o Labrador, se bem, acho que diz que é mais ou menos um derivado do outro, né? Mas eles, apesar do elevado calor ou apesar do frio intenso, eles têm uma regulagem própria que independe do ambiente, porque a gente vê um pessoal passeando com o Golden no sol, me dá pena, mas já me disseram que o cão controla a própria temperatura ideal. Isso acontece mesmo? Não, acontece. Todos os cães têm um sistema de regulação, mas se você levar ele numa situação extrema, ele não consegue compensar. Não tem como. Né? É rigorosamente impossível. Claro que os cachorros que tem aquela capa de pelo mais densa, pega o Chow Chow, por exemplo, né? O cachorro tem muito pelo, né? O Husky siberiano tem cachorro, ele tem muito pelo, realmente ele faz um isolamento, né? Porque a outra forma de trocar o calor é a própria diferença de temperatura entre o ambiente e o corpo, né? Se você tem um casaco de pele gigantesco, essa troca de calor também fica prejudicada. Então, o cachorro mais peludo, os cachorros que foram originários de países frios, né? Eles sofrem muito mais aqui no calor do Brasil do que os cachorros, o caramelo, né? Por exemplo. Entendi. Que raças de cães e gatos elas podem dar mais trabalho para uma pessoa que... eu quero ter um York, eu quero ter um Chihuahua, sei lá. Existe isso ou em geral é a mesma coisa? Existe raça que desde pequeno exige mais cuidados? Ah, sim. Do que em cães e gatos? Sim. Então, geralmente as raças puras, né, elas têm as tais predisposições, né, então, assim, por exemplo, o que está em alta, né, o Shih Tzu. O Shih Tzu realmente você vai ter problemas de alergia alimentar ou de uma dermatite atópica, né, assim, são doenças que não têm cura. Por exemplo, dermatite atópica é uma doença que o organismo reage a algum produto do ambiente, alguma coisa do ambiente, pólen, fumaça, poeira, ácaro, e ele se coça. Né? E são condições que não têm cura. Você consegue fazer um controle, um tratamento, mas para deixar ele sob controle. Mas não tem como você zerar a doença e nunca mais... Adquirir uma alergia. Assim. Exatamente. As doenças alérgicas hoje em dia são um problema bem crônico nos cães. A exemplo do Shih Tzu, né? O Yorkshire e outras raças, por exemplo, elas têm o pelo ali, muitas vezes cai sobre o olho. Queria que você falasse, a gente fica na dúvida, porque eu vejo que o cão olha assim, especialmente o Shih Tzu, mas está coberto de pelo. E eu não sei se aquilo é natural, se ele consegue enxergar através dos pelos, se aquilo é uma proteção, porque ele, sei lá, tem uma mucosa muito albina, ou se a gente deve cortar os pelos? Não, tem que cortar sim. Realmente, tem cachorro que você não consegue nem ver a face dele. Eu não sei como ele acha o tutor. Exatamente. Assim, esse é um problema, por exemplo, no filhotinho, né? Porque como a gente pede para ficar isolado até o esquema vacinal ser completo, o Shih Tzu, o Lhasa, esses cachorros que, em via de regra, né? Os cachorros que tem que tosar, eles soltam um pouco pelo, né? Mas, infelizmente, eles têm que ficar tosando com frequência porque é como se fosse o cabelo, não para de crescer. E nessa fase de filhotinho, a gente tem que fazer o esquema vacinal completo para depois a gente falar, agora pode ir para o pet shop, pode dar banho, pode ser exposto a ambiente externo. E até até chegar nessa fase, realmente o pelinho começa a crescer demais e cobre totalmente o olho do cachorro. Ele quase que, parece que ele nem enxerga, mas ele dá um jeito, ele se vira. Mas tem que tirar sim, senão ele acaba dando nó, acaba ficando juntando secreção, né? Entendi. É melhor tirar sim. E quem que tem uma expectativa maior de vida? Os cães ou os gatos? Ou depende? Depende, mas assim, a gente pega os idosos mais longos, são os gatos, né? A gente pega gato com 21 anos, 21 anos? Chega. Os cães, assim, a gente pega 17, 18 anos, com frequência, né? Mas para passar de 20, assim, mais gato mesmo. Gato tem uma vida um pouco mais longa. E, assim, você já falou sobre isso, sobre pegar doenças, se eles pegarem doença do meio ambiente ou até das pessoas. Mas entre cães e gatos, algum dos dois tem, assim, mais facilidade para pegar doença ou é a mesma coisa? Acho que cada um tem sua lista de doenças, assim, acho que é mais ou menos igual. Né? Tá bom. Prevenindo tem que ser sempre, a prevenção sempre é importante, né? Já que a gente está falando de doença, eu lembrei aqui, conta pra gente sobre a temida sinomose. O que ela é exatamente, como é que ela acontece, porque é muito triste, né? Sim. Eu não sei se agora já tem cura, mas fala sobre a sinomose pra gente. Então, cara, sinomose, cara, é uma das doenças que dá dó, realmente dá muita dó, porque, para começar, ela é totalmente evitável.
né? Se você faz o esquema de vacinação com a tal da V10, a dose múltipla, né? Você previne totalmente essa doença. Vou fazer um parênteses. Atenção, hein? Mas a cinomose, se ela não for se o cão contrair, é fatal? Em boa parte das vezes, sim. Então, olha, presta atenção nisso. Então, você tem... a cinomose também ataca gatos ou não? Não, só cão. Então, presta atenção nisso. A cinomose é uma doença, na maioria dos casos, fatal. Sim. E como é que faz para o cão não pegar? Além de todo o cuidado que você tem que ter. Poxa, relaxa um pouco. Não custa nada. É a V10, né, que você falou? É a V10, E de quanto em quanto tempo? Ou é uma dose única? Anual. V10. Quando você tem o esquema de filhote, são 3 doses, né? 3 ou 4 doses, dependendo da idade do paciente. E depois tem que fazer reforços anuais. Tá. E a sinomose é uma doença que ela não poupa, não. Por exemplo, a parvovirose é uma outra doença também que consta nessa vacina. Só que a gente sabe que a parvovirose, por mais que o cara esqueça de dar uma vacina assim 1 ano, 2 anos, ela tem uma imunidade maior, né? Ela chega a durar mais tempo do que o reforço. A sinomose, se você pegar e esquecer a vacina dele, mesmo o reforço anual, ela não poupa, ela pega. Mas pega, assim. a parvovirose, ela é tão agressiva quanto? Tão agressiva quanto, até mais. Né? Como é que essas doenças atuam? Por exemplo, que tipo de bactéria é essa? Onde é que o cachorro pega, assim? Onde é normal ele pegar esse tipo de bactéria? E que efeito ela causa no cão para dar essa degeneração total? Então, vamos lá, pela sinomose. Tanto a sinomose como a parvovirose são vírus, né? Tá. Eles são transmitidos pela eliminação das fezes, né? Então, a sinomose também é eliminada pela urina. Então, se o cão não tem a vacinação em dia, ele tem uma imunidade aberta, uma janela imunológica, né? Ele tem uma imunidade aberta para essa doença. Então, se ele se contaminar com fezes ou com urina, no ambiente, né, que esse vírus está presente, ele acaba se infectando e realmente é uma doença que tem um curso muito triste, porque boa parte acaba falecendo. E os que acabam se recuperando, eles podem ficar sequelados, né? Então, pode ficar com alteração neurológica, pode ficar com sequelas como se fosse algum tique nervoso. Então, mas ela ataca a parte neurológica do cachorro? Ele tem várias fases. Ele pode atacar o sistema digestivo, pode atacar a parte respiratória, e numa fase tardia ela pega a parte neurológica, né? Mas sempre esse vírus vem de fezes de urina animal ou pode vir de humanos? Do cão. Do cão mesmo. Do cão mesmo. E o gato, tem alguma doença fatal para ele? Tem várias também. As mais importantes hoje em dia seria a FIV e a FeLV, são 2 vírus. Uhum. A FIV é a similaridade do HIV, né? Chama FIV. Então, em vez do H do humano, é F de felino, mas é o mesmo tipo de doença. É imunodeficiência felina. E a outra doença viral dos gatos é a FeLV, é vírus da leucemia felina. Tá. Também, a FeLV tem vacina, pode ser evitável pela vacina, e tem programa de detecção. Você pode fazer um teste para detectar se o seu animal tem. Se ele tiver, né, geralmente, hoje em dia, né, tem muita gente que tem não só um gato, mas 2, 3, 5 gatos. Então, você tem que detectar se aquele gato tem essa doença, e se tiver, você tem que deixar ele de uma forma isolada, né? Ou ter algum esquema dentro de casa para deixar ele isolado para não contaminar os outros. Tá. E para quem cria cão e gato, tem muitos casos assim. Pode passar uma doença de um gato para um cão, de um cão para um gato também, doutor? A maioria das doenças virais são espécies específicas, né? Então, por exemplo, se a FIV e FeLV só vai pegar no gato, sinomose, parvovirose só vai pegar no cão. Mas existem vírus que são comuns, né? Uhum. Que até transitou de um para o outro, como a parvovirose, mas de regra não. As doenças virais dos gatos ficam só neles e dos cães ficam só neles. Agora, bacterianas podem, sim. Por exemplo, a leptospirose é uma bactéria, né? Tá. Então, o gato ele é mais resistente naturalmente, porque ele é o predador do rato. Ah, sim. Né? Então, ele é naturalmente mais resistente à leptospirose. Mas ele pode eliminar no ambiente, e se um cachorro entrar em contato com a eliminação das bactérias dentro dessa leptospirose, ele pode contrair do gato, sim. Muito legal. Mais um intervalinho para falar para você que tem carro ou moto, mas principalmente moto. Eu quero recomendar para você uma coisa que não é seguro, mas que segura o seu bem com uma grande possibilidade de recuperação se for roubado. Estou falando da Skynet Rastreadores. Galera, Skynet Rastreadores, sistema desenvolvido com exclusividade no Brasil. Não existe nenhuma rastreadora de veículos ou motos iguais, tá? Eles colocam ali um dispositivo que eles criaram na sua moto, no seu veículo, instalam o aplicativo no seu celular, fica o seu bem online com o celular 24 horas por dia. Se a pessoa fizer uma ligação direta, arrastar, botar em cima de um guincho e jogar areia em cima, pode fazer o que quiser, mexer um pouquinho a sua moto, mexer um pouquinho o seu carro,
vai sinalizar no seu celular e a partir daí, como você está vendo no vídeo, você pode ver em tempo real para onde está se deslocando seu carro, sua moto. A Skynet tem mais de 95% de sucesso, tá? Na recuperação, especialmente de motos. Então, vale a pena você conferir, tá? Você vê ali o trajeto que estão fazendo, você contacta a central da Skynet Rastreadores, e aí, claro, vai depender muito de você seguir os procedimentos também e pronto, né? Tem uma grande chance de recuperar seu bem. Olha, na internet você procura @Skynet Rastreadores, tá? Ou você pode mandar um WhatsApp para lá também, que é o 11 947 794 474. Agora, se você vai dar uma festa, se você vai fazer uma reunião, né? É um jantar, é um almoço, é uma festa, uma confraternização, não deixe de consultar a Vacari Eventos. Vacari Eventos tem uma variedade muito grande, é tudo feito com muito carinho, com muita higiene, amor, entrega, tá bom? E tem preço justo, isso é muito importante, porque você pega um serviço de buffet hoje qualificado, você vai pagar uma grana qualificada, e aí você vai pagar uma grana coerente. Eles têm lasanhas, eles têm sopas, eles têm massas, eles têm carnes, tudo que, olha, sopas, tudo que você possa pedir, até uma feijoada eles têm, só não leva o samba, isso daí você põe. Mas não deixa de contratar, Vacari Eventos, na internet, vai lá, no Instagram, @Vacari com 2 Cs, vacari.vc. E você pode consultar pelo WhatsApp 11 999 994 211. Voltando aqui, doutor, já que estamos falando de comida ali, o que não se pode, o que não se deve dar para o gato ou para o cachorro comer? A lista é grande, hein, Oscar? Lista é grande. Só que assim, vamos lá, resumir os top 10. Tem que fazer outro podcast só para falar disso, né? Então, assim, via de regra, chocolate, café, bala, doce, algumas frutas a gente também evita, né? Por exemplo, abacate a gente tem que evitar, Tá. uva e sementes. Abacate? Abacate também, cara. Tem uma toxina que eles não toleram muito bem, não. Né? Uva, Mamão pode? mamão pode. Alimentos gordurosos em si também. Via de Cenoura, regra. seu cão gosta. Cenoura, tudo bem. Cenoura, comer alface, pode Em dar grande melancia. quantidade, tomate também faz mal. Tomate? Tomate também pode fazer mal. A melancia. Melancia de boa. Melão. Melão, chuchu. Que legal A isso. gente orienta bastante. Aquele cachorro que é muito glutão, né? Aquele cachorro que não para de comer, você tenta dar uma enganadinha com um chuchuzinho, alguma coisa assim que tem pouca caloria, que ele acaba se confortando com isso. E agora, comidas habituais do ser humano, por exemplo, sobra de arroz e feijão, sobra de sopa, porque é comum, né? É isso aí. comum demais. E tem cachorro que adora, porque varia, né, o cardápio para ele, né? Sobra de arroz e feijão, uma sobra de macarrão, bife. Isso eles podem comer ou também tem uma restrição? Tem uma restrição. Tem. Antigamente era há 20, 30 anos atrás era o que se fazia, né? O cachorro, na verdade, ele acabava sendo a lixeirinha, né? Que sobrava comida do pessoal, o cachorro ia lá e comia. Mas não é legal não, né? Tanto a comida do ser humano não que seja tóxica para ele, mas condimentada, aí não vai fazer bem para ele. Entendi. Então, se você pegar arroz não tem problema, mas arroz que a gente usa para nossa alimentação, geralmente tem tempero de cebola, alho, que são tóxicos. Né? Então, cebola e alho não pode. Então, se você tem um alimento lá que está condimentado, já não reserva para ele, deixa sem o oferecer para eles. Né? Carnes também, carne não tem problema. Só que carne muito condimentada faz mal e aquela gordurinha da picanha lá também não dá, não. Ah, é? Né? Pode dar um problema digestivo dele importante, né? Até desenvolver um quadro chamado pancreatite, né? Que é um quadro que muitas vezes pode ser até fatal. Muito bom. Agora, atenção aqui, close, preste atenção. A doença pouquíssimo conhecida ou desconhecida do grande público, que você vai conhecer agora, a dirofilariose, né? Dirofilariose, sim. Eu queria que você explicasse para o pessoal aí então, a o perigo dirofilariose dessa doença. A dirofilariose, cara, é uma doença que realmente poucas pessoas conhecem, né? Que é transmitida pela picada de alguns insetos. Não é um inseto só, não é só, por exemplo, que nem o Aedes, né, para dengue. É uma gama grande de insetos, de pernilongos, de mosquitos, né? E que realmente acontece com bastante frequência em regiões litorâneas. Né? Então, mais litorânea. Mais litorânea. Então, o cachorro ele acaba tomando uma picadinha. Quando a gente fala assim, seu cachorro vai para a praia, é uma das perguntas que a gente faz para verificar se ele tem condição ou não de ter essa doença. E as pessoas se confundem. Ela fala, não, mas ele vai para a praia, mas não vai para areia. Mas não é a questão de ir para areia, né? Para água. É a questão da região ser endêmica para essas doenças chamadas dirofilariose. É um verme,
né, que ele é transmitido pela picada de de mosquitos, e que meses depois ele vai se desenvolvendo dentro do organismo e ele acaba se alojando no coração. Então, essa doença também é chamada de verme do coração. Ela também tem prevenção, né? Você pode, sempre que você for para o litoral, para uma região endêmica, tem que tomar um remedinho para prevenção, é totalmente prevenível, né? E hoje em dia existem, por exemplo, se você vai com muita frequência, vou todo final de semana para o litoral. Hoje em dia a gente pode fazer uso de uma injeção, a gente chama aqui, o pessoal chama de vacina, não é uma vacina, a critéria não é uma vacina, mas ela previne por um ano. Então você fica meio que despreocupado sobre essa doença, né? Você aplica essa injeção anualmente e aí o cachorro está livre dessa doença que quando ela está chegando a uma fase avançada, ela é drástica também. Uma coisa também que eu preciso pedir para você destacar para o nosso público é a cropofagia. Sim, então, essa Né? Por que ela. Explica para eles o que é, eu sei. Mas queria ver. É importante você falar, é diferente de eu falar. E por que o cão se comporta assim? Então, a coprofagia é a beleza, né, da atitude dele de comer o próprio cocô ou o cocô de algum outro contactante, né? Aí é multifatorial também, né? Tem a parte de comportamento, pode ser alguma deficiência nutricional, pode ser algum parasitismo, então verminose pode promover. Algumas doenças que causam muita fome no cão também podem desenvolver. E tem aquela parte que é genética, hereditária, né? Então a gente sabe que tem algumas raças que são mais representadas nessa questão. Então, você pega o Shih Tzu filhotinho, sempre que você pegar um tutor de Shih Tzu, você pergunta, ele come? Não, a maioria vai falar, sim, ele come cocô. Ele come o próprio cocô. Então é multifatorial. Mas só quando pequeno? Então, tende a melhorar, né? Com o passar do tempo, ele tende a melhorar, tende a parar de ter esse comportamento. Mas na fase de filhotinho, principalmente na fase de filhote, eles fazem mais. Os gatos também têm gato difícil. Bem só difícil. Cachorro? Mais cachorro. Que doido isso daí, né? E a síndrome de Burnow em animais, doutor? Isso aí, eu particularmente, é novo para mim esse assunto. E deve ser novo para você que está assistindo, né? Pessoas com síndrome de Burnow a gente conhece. É mais comum de ouvir falar. Mas cães, eu nunca tinha... Existe isso? Em cães não, existe no veterinário. Ah, é? O veterinário é um dos profissionais que mais sofre de burnout. Infelizmente. Olha. É uma profissão que está mais representada até, inclusive, do que outras da área da saúde, né? Porque eu li que o Burnow no meio veterinário e tal, eu achei que os veterinários estivessem estudando o Burnow. Quer dizer, mas os médicos veterinários podem contrair. Por que motivo isso? Existe uma causa específica? Existe, viu? Hoje em dia, o que acontece? Vamos contextualizar. Sabe quantas faculdades de veterinária tem no Brasil hoje em dia? Não. Mais de 500 faculdades de veterinária. Sabe quanto tem nos Estados Unidos? Não. 35. 32 ou 35 faculdades. Na Europa inteira, 90. Na China, 22. Então, assim, hoje em dia, o que está acontecendo? Até 10 anos atrás... a gente tinha praticamente metade da quantidade de faculdade de veterinária no Brasil. Isso aí explodiu de forma descontrolada, está totalmente bagunçada, né? Então, o que acontece? A gente tem uma profissão que exige demais do veterinário, do estudante, né? E que está tendo uma demanda, né? A gente está criando muitos veterinários e dá uma quantidade muito grande para o mercado e que acaba não sendo absorvida de forma adequada, né? Então, imagine quantos veterinários se formam por ano. Qual que é a perspectiva desses veterinários de ter uma boa colocação, né? Então, realmente, é um profissional que trabalha demais, né? Que ele faz plantão, faz noturno, faz 12 horas, não tem final de semana muitas vezes, que tem uma concorrência muito grande e uma qualificação que está cada vez pior, né? Então, ele se esgota demais, ele acaba sendo mal remunerado, então isso tudo leva a uma cobrança muito grande, né? E por isso que a gente fala que a veterinária hoje está com uma representação de burnout maior do que outras áreas da saúde mesmo. Então, isso daí, essa contextualização de realmente uma profissão que não está muito bem organizada, acaba promovendo essa maior quantidade de profissionais que acabam se esgotando mesmo. Eu quero dizer para você que está assistindo que quando você vai no hospital verdadeiramente especializado em cães, principalmente cães e gatos, como é o caso do Cães e Gatos lá de Osasco, que eu já presenciei, não é diferente de um hospital humano, gente. Um lugar qualificado, o estresse dos profissionais, a dedicação, a entrega, né? O cachorro chega passando mal lá, é submetido a um procedimento de emergência como uma UTI.
Então você tem um médico responsável, mais 3, 4 pessoas ao redor que já estão colocando soro, estão fazendo eletro, estão fazendo ultrassom, estão colocando oxigênio, é tudo simultâneo, né? E o médico veterinário trata o paciente, é uma vida. Então é a mesma entrega. Então, pô, é a mesma coisa dos hospitais lá. O pessoal faz plantão, não pode faltar, tem que estar ali preparado para uma emergência. A única diferença é que eles não saem no carro de resgate, mas muitas vezes o cão sai de um hospital para outro transportado por uma ambulância também, tá? Para quem não sabe, ambulância veterinária. Então a gente tem que ter muito respeito e muita gratidão. Eu agradeço a classe na sua pessoa, doutor, porque realmente é quando a gente precisa de uma emergência que a gente sabe, Sim. Né, quanto são importantes esses profissionais. Agora, uma outra coisa, quando o cachorro fica velhinho, aí tem cães que costumam ficar meio que cavando o chão, cavando a caminha dele, cavando o chão, arranhando a porta. Tem uma explicação para isso aí? Sim, sim, tem assim, também várias possibilidades, né? Tá. Hoje em dia, né, com os avanços da medicina, da nutrição, né, tudo melhorou para eles, para os cães. Então, a gente está com mais frequência de pegar cachorrinho com 14 para cima, né? 14, 15, 16, 18 anos. E o sistema nervoso envelhece como qualquer parte do organismo. Então, eles acabam tendo, muitas vezes, aquela condição que a gente chama de síndrome da disfunção cognitiva. É a demência. Ele É uma acaba ficando com a demência canina. Exatamente. Então, ele pode começar com comportamentos compulsivos, né? Ele começa a querer cavar, que nem você falou, pode ficar querendo andar de forma compulsiva, não tem motivo, só que ele fica lá, zanzando pela casa inteira. Às vezes fica andando em círculos, às vezes você percebe que você pode até confundir com problema de visão, né? Ele entra lá no cantinho lá da cozinha e fica preso. Ele não consegue dar marcha ré e se livrar. Então, são sinais que a gente consegue perceber em casa, que muitas vezes o pessoal realmente acha que é normal da velhice, né? Mas que pode ser um indício de um problema neurológico. Pode ser a demência do cachorro idoso, né? A disfunção cognitiva, só que também, às vezes, pode ser alguma disfunção, por exemplo, um tumor cerebral, né? Tá. Então, tem que ser avaliado por um especialista, um neurologista, a pessoa mais indicada para fazer essa avaliação, e detectar e tratar de forma adequada. Engraçado, tem uns cães que têm horário para fazer isso. E vão cavar e vão raspar a porta exatamente na hora das pessoas dormirem. Exato, né? Troca a noite pelo dia. É curioso isso. E tem algo que se possa fazer para acalmar o cão? Tem alguma coisa que a gente possa dar para administrar esse problema, doutor? Tem, a gente tem algumas medicações, né? Realmente tem que fazer a avaliação individualizada para ver qual que é o problema daquele cão, mas a gente tem algumas medicações que podem tentar melhorar a parte do sono, eventualmente até medicações com um efeito um pouco sedativo, né? Mas existem alguns recursos sim para a gente minimizar, porque realmente a maior queixa às vezes do tutor não é nem o cão, é ele, né? Ele fala assim, doutor, eu não consigo dormir mais. Tá. Meus vizinhos de baixo, de cima lá, ficam ligando porque o cachorro fica fazendo aquele barulhinho lá de andar sem parar, Sim. fica às vezes latindo, né? Fica gritando, vocalizando e ninguém consegue mais descansar em casa. Então, é uma questão que cada vez mais a gente tem atendido. Mas via de regra, assim, que não prejudique o cão. A pessoa trabalha o dia inteiro, não tem uma clínica veterinária lá perto, às vezes mora na periferia, mora numa comunidade, mora num sítio, e tem a dificuldade para levar por causa de tempo ou por causa de questões financeiras. Então, assim, tem alguma coisa que se possa o cachorro consumir para amenizar esse sintoma da demência, essa ansiedade dele, que não seja prejudicial a ele, independente da pessoa poder consultar? Alguma coisa natural, alguma comida, alguma coisa assim? Então, pode ser tentado, por exemplo, a passiflora, que é o extrato do maracujá, né? A gente consegue ter uma certa resposta. Tem alguns produtos homeopáticos também que tentam minimizar essa questão da troca do dia pela noite. Tem algumas medicações, mas aí já precisaria de uma prescrição. Né? Tem medicações que são de uso controlado, inclusive, e até mesmo aquela melatonina que muitas pessoas tomam para conseguir dormir melhor, também a gente pode usar às vezes nos cães. Que legal, porque a melatonina é natural, Natural, né? sim, sim. É totalmente natural. Agora, com relação a banho, o que a gente não deve usar num banho com cão, com gato? Gato nem gosta de banho, né? Aliás, né? Gato nem precisaria, na verdade. Porque ele fica se lambendo. Né? Ele é autolimpante, o gato é Então, mas o fato dele ser autolimpante também não promove alguma coisa que em algum momento ele deva tomar banho? Então, você não tem uma probabilidade dele acumular uma pulga ou uma outra bactéria, alguma coisa assim? Então, o gato, né, também tem
variações igual o cão. Tem aquele gatinho, por exemplo, o persa, né? Um gato que às vezes precisa de um cuidado maior com o pelo do que um SRD, um vira-latinha. Aquele pelo longo que precisa de um cuidado maior. É muito importante que se escove, né, o pelo do gato para ele não ficar engolindo toda aquela quantidade de pelo que são pelos velhos, né? Ele acaba se lambendo, na lambição ele vai engolindo os pelos e forma aquela bola de pelo que às vezes dá problema. Mas o gato realmente ele consegue no ato de ele se lamber ele se limpa, não precisaria tomar banho. Mas o cuidado desses gatinhos de pelo muito longo é importante sim, porque se deixar sem cuidado, o pelo fica cheio de nó, né? Acaba dando problema realmente de até embolar demais e ele machucar. Tá, e o cachorro? O que a gente não deve usar num banho com o cachorro? Então, o cão tem que usar os produtos para eles mesmo, né? Os shampoos direcionados para eles, que são apropriados para eles, ou até mesmo pode usar sabonetes, alguns sabonetes humanos também podem ser usados para cão, mas o melhor seria os produtos específicos para eles. Eu falei para você de alimentação, não perguntei do ovo. Tem cachorro que gosta de comer ovo cozido. Sim. Não se deve dar ou tudo bem? Tudo bem, não tem problema. E com moderação, sempre com moderação, mas... Tudo com moderação? Não é proibido. Ovo não tem problema, não. E castração, doutor? Quando que é a época ideal para você fazer uma castração e qual que é a vantagem de fazer a castração no cão? Então, a castração, principalmente na fêmea, né? A castração ela é importante porque ela previne várias doenças, né? Especialmente o câncer de mama, né? O tumor de mama na cadela, ela é praticamente um fato quando não é feita a castração numa faixa etária idosa, né? A maioria das cadelas que não castram, numa faixa etária mais avançada, elas acabam desenvolvendo câncer de mama. Então, é importante, né? Se você não tiver pretensão de reprodução, né? Então, faz o esquema vacinal. A gente tem uma discussão hoje em dia da idade, a melhor idade para fazer a castração, mas via de regra, espera passar o primeiro cio da fêmea, né? E depois já faz a castração. O macho, a mesma coisa, né? Tem a vantagem de prevenção de algumas doenças, principalmente doenças prostáticas, né? Então, a gente também orienta a fazer o esquema vacinal, deixa chegar na fase de maturação sexual, depois fazer a castração também. Entendi. Mas esse tempo para o macho depende de cada raça? Então, a discussão que tem hoje em dia é em relação aos cães de grande porte, né? Existem estudos aí que falam para você esperar até 15 meses para fazer a castração do macho. Né? Porque isso tem relação com algumas doenças articulares, né, degenerativas, então a gente ainda está em discussão, não tem um consenso total ainda. Por último, eu preciso te perguntar uma coisa que é dolorosa tanto para vocês quanto para o tutor dos animais. Quando que a eutanásia é inevitável, doutor, do animal? Então, a eutanásia é uma questão que a gente lida todos os dias, né, infelizmente, todo dia no hospital. Triste isso. E é um assunto muito delicado, né? Na minha convivência, que eu sempre atendo um paciente em estágio terminal, eu deixo o tutor bem à vontade para me contar o que está acontecendo, para falar quais são as expectativas dele, aí eu nunca toco nesse assunto. Né? Quando ele levanta esse assunto, aí eu entro e dou minha opinião e converso com ele sobre o que seria, se seria recomendável, se não seria recomendável, tecnicamente falando. Mas é muito delicado, Oscar, porque você tem aquele tutor que se você toca no assunto, ele te acha um cara... Né? Frio, né? Frio, fala, não, você não serve para isso, não é para isso que eu vim, né? Então eu deixo realmente ele desenvolver o assunto, conversar comigo, e se ele tocar nesse assunto, aí sim a gente entra na discussão. Mas, via de regra, são doenças que não têm cura, progressivas e que comprometem a qualidade de vida. Entendi. Se você cumpre esses critérios, você tem a liberdade de tocar nesse assunto e eventualmente até fazer esse procedimento. Tá bom, então eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma eutanásia, infelizmente, deste episódio, porque o nosso tempo está se esgotando, tá legal? Mas você sabe que vai respirar por aparelhos, daqui uma semana tem outro assunto empolgante para você. Vou pedir mais uma vez para você, por gentileza, acabando o podcast, você vai aí, se você tiver no seu celular, você vai ali embaixo do seu vídeo, inscrever-se. Pá! Por favor, é um segundinho. Você vai me ajudar tanto e vai ajudar tantas pessoas que você não tem ideia. Ou você vai lá no positivo, no legal, clica no joinha, comente, recomende para as pessoas, compartilhe, tá bom? E é muito importante que você veja os episódios anteriores. Você que está chegando agora, eu recomendo, primeiro de tudo, que você veja este episódio desde o começo, o Dr. Orson Kamakura, clínico geral, mas especializadíssimo.
na área de cardiologia, de cães e gatos, tá? Então, não perca, tem informações importantíssimas se você chegou agora. Se você não chegou agora, vale a pena rever de vez em quando, vale a pena você recomendar esse episódio para familiares, amigos que têm ou pretendem ter um gato ou um cão, tá bom? E muito obrigado, claro, pelo seu tempo aqui, pela sua companhia, sem os quais eu não estaria aqui, e a gente volta na próxima semana, mas antes, eu quero dizer para vocês que o Dr. Orson Kamakura elegantemente declinou de dar suas redes para que você possa ter as redes sociais do lugar onde ele é um dos principais médicos ali, se não for o principal. Na internet você pode procurar o site Cães e Gatos, tá? Ou www, se você quiser na frente ou não. Cães e Gatos, sem o acento, claro, 24H. Cães e Gatos, 24H de 24 horas.com.br. E no Instagram do Hospital Cães e Gatos é @Cães e Gatos 24H, 24 horas. Certinho, doutor? Perfeito, Oscar, perfeitinho. Orson, então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, aqui, cara. Um prazer, viu, cara? Sucesso, prazer reconhecimento no seu trabalho. Parabéns à sua classe toda. Você representa muito bem. Eu tenho certeza que foi uma verdadeira aula para as pessoas, como foi para mim. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, cara. Tá? Obrigado. Beijão para você também e até lá. Valeu.